Olá pessoal, bom dia a todos, muita paz, muita luz, o pessoal que está nos assistindo de casa aí, sejam bem-vindos também conosco. Bom, nós vamos falar então das mensagens extraterrestres. Muito bem, desde que a gente conhece ufologia por ufologia, né? A era moderna dos discos voadores inicia-se basicamente em 1947. Então a gente divide a ufologia assim, ó. 1947 é o grande marco da chamada ufologia moderna. Ok? Antes de 1947, tudo que existia antes, até pré-história, a gente chama de arqueoufologia. Ok? Por exemplo, quando vocês assistem aquele seriado da History Channel, Alienígenas do Passado, né? Vocês sempre vão ver lá uma citação assim, o cara que está narrando, segundo a teoria dos antigos astronautas, né? Então, qual é a teoria dos antigos astronautas? Que ele não explica lá. Então, tem um suíço, deixa eu tirar esse ET que eu vou chutar esse ET já aqui. Fica aí quietinho, rapaz. Parece nordestino esse ET, né? Cabeça chata. Você sabe por que o nordestino não tem pescoço? Tem uns que é dado, né? A gente zoa, tá? Não tem nada de, como é que fala? Xenofobia. A gente faz piada com todo mundo. Né? No final do ano tinham 4 portugueses de Portugal, né, aqui. Então eu não podia contar piada de português. Eu só contava piada de russo, chamado Manuel. Né? Que daí pode, né? Não é de português, é de russo. Não, é quando, desde criancinha, né? O pai bate a mão na cabeça dele, porque tem cabeça chata e sem pescoço também. É assim, quando tu crescer, tu vai para São Paulo. Né? Se você crescer, você vai para São Paulo. Mas brincadeira, tá, gente? Eu adoro os nordestinos, são gente boa pra caramba. Não, eu já fui muito para o Nordeste, eles não sabem o que fazer para te agradar. Sabe? São pessoas de um acolhimento assim incrível, né? Muito boa gente. Então, o antigo astronauta é o Erich von Däniken, sabe? Aquele Erich von Däniken, né? O cara é suíço. Eu acho que escrevi certo, tá? Mas se der errado, vocês me desculpem, eu não sou suíço. Então, ele escreve, na década de 70, um livro chamado Eram os Deuses Astronautas? Né? O famoso livro Eram os Deuses Astronautas, que depois virou documentário de cinema. Tá? E no início ele foi muito controvertido, os cientistas, os arqueólogos não concordavam com ele. Tá? Hoje a história é diferente. Hoje está todo cientista coçando a cabeça e achando que está com a razão, em muitos casos. Né? E os arqueólogos eram todos materialistas, universalistas, né? Ninguém tinha noção de uma relação com o ET, com, né, civilizações avançadas do passado, aquela coisa toda. Né? Muito bem. Então, aí, quando nós chegamos na ufologia moderna, que em 1947 começa a ter toda aquela aparição de discos voadores, uma invasão no mundo inteiro de discos voadores, a Força Aérea Americana criou um projeto chamado Blue Book, que é uma maneira de você estudar o fenômeno de uma forma científica. Tá? Estudar o fenômeno de uma forma científica. Então, um dos cientistas desse projeto, que eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, ele teve umas 2 vezes no Brasil, acho que umas 3 vezes ele teve no Brasil. Hoje ele é falecido. Ele gerou até aquele seriado, né, da History também, que tem, acho que você tem 2 ou 3 temporadas, não lembro agora, sobre Projeto Blue Book. Se alguém não assistiu, está lá, né, para assistir. Então, ele criou uma metodologia para estudar o fenômeno extraterrestre. Então, ele criou este nome aqui, ó,
contatos imediatos. Né? Em inglês é close encounters. Deve ser assim que escreve. Sabe? Encontros próximos, né? Traduziu no Brasil por encontros imediatos. Por isso que quando surgiu aquele filme em 75 do Spielberg, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Porra, todo mundo, ninguém sabia o que significava esse nome. Né? O cara indo no cinema, o que é isso? Então, esse cara, ele fez a seguinte notação. Ele criou uma metodologia chamada CE do tipo 1, CE do tipo 2, CE do tipo 3 e CE do tipo 4. Ok? Então, o CE do tipo 1, contatos imediatos que ele chamava do primeiro grau, era avistamento de uma nave apenas, avistamento de um objeto no céu, a uma distância de cerca de 100 metros. E você fazia evoluções estranhas e ninguém podia confirmar que aquilo era um avião. É isso que os americanos estão filmando, sabe? A Força Aérea filma aquele objeto e tal. Aquilo é isso aqui, primeiro grau. Né? É um objeto estranho, né? Que até a ciência olha, não consegue entender a natureza desses objetos. Tá? Então, o CE2, de alguma forma, há marcas físicas. Por exemplo, uma nave pousa num determinado lugar, deixa marcas físicas no solo, queimadura, né? O pessoal vai lá investigar, você está entendendo? Que é uma marca de alguma coisa extraterrestre. Por exemplo, pode ser os crop circles na Inglaterra, pode ser algo ligado ao ET, aos extraterrestres, são marcas físicas, você pode estudar, está lá, né? Ok? Pode ser marcas físicas em pessoas também, né? As pessoas foram abduzidas, deixam marcas físicas, objetos, implantes, essas coisas todas. Contato de terceiro grau é contato com o tripulante fora da nave. Ou seja, a nave pousa, os extraterrestres saem de dentro da nave e vêm dar contato com alguém que está ali perto. Certo? Então, contato fora da nave. E o contato de quarto grau, ele pode ser dividido em duas situações. Uma, abdução, que é aquele contato na marra, né? Que é o famoso contato brasileiro que a gente pode estudar, Hermínio e Bianca. Você se lembra do caso Hermínio e Bianca aqui no Brasil? Na década de 70, né, 75, se não me engano, 74, 71, não lembro agora, ou 76... Pesquisa aí, a data certa da abdução de Hermínio e Bianca. Um casal de crente, testemunho de Jeová. E o cara era meio pastor de testemunho de Jeová, veja a desgraça, né? Vinha vindo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, com carmanguia vermelho ainda, aqueles carmanguia na época, né? Legal pra caramba o carmanguia. E só que cabia dois também, né? E eles vinham de viagem e veio uma nave, essa nave abduz com carro e tudo para dentro da espaçonave. Vai com o carro e tudo, eles levam o carro para dentro da espaçonave. Olha a tecnologia dos ETs, né? Agora você imagine a dor de que esses crentes deram dentro da nave. A história conta que o Hermínio pegou a Bíblia e ficava na cara do ET, assim. Sai, Satanás, morto zoeiro dentro da nave, né? Só a Bianca que conversou, conseguiu dialogar com os ETs, ter uma relação mais... E ainda com certeza eram humanos bonitos. Porque se pega um draconiano, um reptiliano e um Grey, aí que ele exorciza o cara mesmo, né? Joga a Bíblia na cara. Água benta, faz o diabo. 76, né? Janeiro de 76. Então essa é a abdução. O cara vai na marra. O ET está dando uma volta com a nave, ela fala, não tem tu, vai tu mesmo. Primeiro que ele vê, ela vai para dentro da nave, abduz. E tem o que a gente chama de voluntário. Né? Contato voluntário é aquele contato que você quer ir, você busca a nave, pousa, os ETs vêm, faz o convite e fala, vamos nessa. Você não vai na marra, né?
Você fala assim, só me traga antes da meia-noite, que mamãe não gosta que eu fique fora de casa. Né? Então, aí vai acontecer o seguinte, né? Presta atenção. O pico de incidência desses contatos aqui, eles aconteceram, eles começaram na década... Nós tivemos contatados de terceiro grau e quarto grau já lá em 1947, 48, década de 50. Tem o famoso caso Adamski, George Adamski nos Estados Unidos, né? Ele escreve um livro, Inside of Spaceship, dentro da espaçonave. Ele vai contar toda a história do contato que ele teve, né? E que ele foi viajar com os caras, passear, dar um rolê de disco voador, tudo, foi, voltou, e tudo voluntário, ou seja, tudo desse tipo aqui, né? No Brasil nós temos o famoso General Shoa, né, que tem muitas experiências de contato voluntário também. Bom, agora é o seguinte, a palestra de hoje, o centro de hoje é o que os ETs dizem, né? O que eles passam? Qual que é o diálogo? Qual é a mensagem? Então você vê que quando um pesquisador que nunca teve contato nenhum, ele vai pesquisar a casuística. Concorda comigo? Ele vai estudar um caso, vai lá investigar Hermínio e Bianca, ele vai contar toda a história, como é que foi, que o ET falou para você, que não falou, o que vocês fizeram dentro da nave, o que não foi feito, né? Inclusive, a Hermínia escreve um livro depois da história do contato dela. Tá? Tem um livro dela aí. Né? Já antes, na década de 50, tem um cara que morava em São Paulo, lá na Praça da República. Ele escreve um livro sobre pseudônimo de Dino Craspedon, que é uma história muito engraçada, né? Ele conta que primeiro ele estava indo para o sul de Minas, numa viagem, e uma nave apareceu, desceu próximo a ele, e os ETs humanos bonitos, né, vieram conversar com ele, bater um papo com ele, tal. E falou assim para ele, uma hora a gente vai visitar você lá, pegou o endereço dele, tal, em São Paulo. Aí passam uns meses, de repente um sábado à tarde, toca a campainha na casa dele, vai ver os dois ET. Passa a tarde tomando café, trocando ideia, batendo um papo. Ele faz milhões de perguntas para o ET. E o ET, vamos assim dizer, dá as respostas, ele tenta anotar tudo e escreve um livro. Tá? É um dos primeiros livros aí ligado a mensagens extraterrestres. Eu não lembro o nome, pega para mim o nome do livro dele, chama Dino Craspedon. Você já vai, ele só escreveu um livro. Né? Dino, Craspedon com K, Craspedon, é bem assim mesmo. E ele escreve sobre pseudônimo, o nome dele não é Dino Craspedon, é um nome bem brasileiro mesmo. Né? Então, aí começa a acontecer, no meio de tudo isso, uma coisa que eu escrevo um livro depois sobre isso. Eu acho que o meu livro é o primeiro livro no Brasil sobre essa questão, sobre essa discussão, que chama, que não tem, isso o cara parou até aqui, tá? O cara da NASA, ou da Força Aérea Americana, para aqui. O projeto Blue Book não é um projeto da NASA, tá? A NASA era inaugurada em 59, 58, 59. Isso aqui é anterior à NASA. Né? Porque NASA significa Administração de Aeronáutica e Espaço. Antes da década de 60 não existia espaço. Não tinha nada lá em cima, né? Então só depois que a gente começou a mandar foguetes para o espaço, satélites, a pesquisa espacial, que a NASA foi fundada. A NASA é um departamento da Força Aérea focada na pesquisa espacial. Né? Contato com discos voadores, né? Então, e nesse livro vai ter toda uma história, todas as mensagens, todo o diálogo com os ETs, todas as perguntas que ele responde, né? A Bianca também, ela tem todo o relato do que os ETs falavam para ela, dialogavam para ela. Mas aí nós vamos fazer uma coisa, um adendo aqui, ó. CE do tipo 5. São todos contatos, né?
paranormais, com certeza. Então, nesses contatos paranormais, começou a acontecer o seguinte: a maior parte dos contatados abduzidos voltavam da abdução com alguma faculdade paranormal desperta. Ou eles vinham videntes, ou vinham telepatas, depois do contato ainda ouvia vozes dos ETs que falavam na cabeça deles. Sempre tinha uma coisa a mais, né? E aí começou a acontecer uma coisa, uma classe de médiums e de sensitivos, que antigamente só canalizava espíritos, só psicografava mensagens de espíritos, de repente começa a psicografar mensagens de inteligências extraterrestres, de espíritos ETs ou de ETs. E aí gerou uma das maiores confusões dentro da ufologia mundial. Porque tinha um pessoal que julgava a ufologia científica. Quando começou a envolver isso aqui, começou a misturar religião, espiritismo, umbanda, candomblé, e aí virou uma salada de gato. E eu lembro que o General Shoa escreve um livro, que eu tenho aqui, está aí, chama A Parapsicologia e os Discos Voadores. Relatando exatamente um caso de um médium, lá de Brasília, de Brasília não, ele é de Alexânia, perto de Brasília. Né? Vocês que moram em Brasília, né? Alexânia é uma cidadezinha perto de Brasília, né? E ele fazia pesquisa com esse sensitivo, com esse paranormal. Então ele escreve a história, né? Falando já. E aí nós começamos a ter, na década de 70, 80, muitos médiums canalizando extraterrestres. E aí dividiu a ufologia. Eu lembro que em 82, o General Shoa organizou um congresso internacional de ufologia em Brasília. Foi lá no Centro de Convenções de Brasília. E ele trouxe todas as modalidades da ufologia. Médium, sensitivo, Gaspareto, pintura mediúnica, outros médiums, né? E os casuísticas. Mas os casuísticas não podiam nem ver os esotéricos, porque eles achavam que essa ufologia era mística, religiosa, e a maior briga. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Tem pessoal da revista UFO que não pode nem me ver, certo? Porque eu sou místico, sou esotérico, sou médium, né? Então eles não admitem essa ufologia, para eles a ufologia é outra coisa, não tem nada a ver. Mas tem um famoso caso no Brasil de um médium de Umbanda, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Ele vai escrever, acho que uns 4 livros, chamado Universo em Desencanto, Racional Superior. Alguém já viu? É tão difundido isso hoje em dia no Brasil, que você vai em praça pública, São Paulo, Limeira, você vai ver uns caras tudo de branco, com umas plaquinhas assim, está lá uns cartazes grandes, Universo em Desencanto, Racional Superior. Até o Tim Maia fazia parte desse culto, dessa seita no Rio de Janeiro, o Tim Maia. Por isso que ele fez aquela música, da cultura racional. Tem até na música dele, uma música dele. Então, é um médium, né? Pega o nome do médium aí no Rio de Janeiro e a data que ele publica esses livros, que ele lança essa coisa toda aí. Então, ele lança um movimento, né? Lança um movimento e todo o livro dele, toda a mensagem desse médium é canalização, segundo ele, de ET. Tá? Então, aí é uma grande confusão mesmo, né? Porque o espiritismo já era meio mal visto, né? Os médiuns eram meio mal vistos. Agora, entra ET na jogada, melo meio de campo. É o Manuel Jacinto Coelho, né? Manuel, eu Jacinto. Hã? Aonde? TH. Hã? Aonde? Aqui? Ah, sim. Calaio. Como diz o Kim Jong-un. Agora o baixinho está lá todo ferrado com a Covid também, né? O quê? Ah, Coelho. Judeu, né? Você sabe que
Você sabe que todo sobrenome de bicho é judeu. Sabia disso? Que eles mudavam o nome, né, o sobrenome, para não parecer judeu, para não ser perseguido. Porque os judeus sempre foram perseguidos onde ia. Então eles botavam tudo que era animal, coelho, né, lebre, era judeu. Judeu modificado para não, né, convertido ao cristianismo à força, ou para se esconder mesmo, né, o seu sobrenome judeu. Né, durante, né, o século XX, né, todo o começo que o judeu era perseguido em todos os lugares. Bom, então esse cara, ele vai fundar a cultura racional. Ok? Então tem livros, todos escritos. Aí, teve uma revista americana na década de 80, chamada Ama Luz. Alguém já viu essa revista aqui? Hã? Você comprava, né? Você vê, essa é das velhas mesmo, das nossas. Não fala a idade. Já entregou. Essa revista, ela só publicava canalizações de entidades extraterrestres de channelings americanos. Então, aquele sensitivo americano. Tá? Então, tem um cara assim chamado George Van Tassel. Já ouviu falar dele? Então, tinha um cara americano chamado George Van Tassel. Assim. Esse cara foi o primeiro cara, era um coronel aposentado e tal. Esse cara foi o primeiro cara a psicografar a Astrachera. Né? Ok? E aí no Brasil também nós tivemos. E ele publica, tinha a mensagem dele na revista Maluz sempre, que ele faleceu depois, né? Já. E vários sensitivos americanos canalizavam ETs, entidades extraterrestres, tá? Que estava lá na revista. Então saía mensal, né? Depois de um tempo, acho que na década de 90, o pessoal de Campinas, não é nem de Campinas, é de Vinhedo, se não me engano, de Vinhedo, um grupo de sensitivos começou a organizar, eles que publicavam a Ama Luz no Brasil, a Via Luz, quer dizer, eles que publicavam essa Ama Luz no Brasil. Pegava, traduzia para o brasileiro e publicava no Brasil. Eles tinham os direitos, né? E aí eles lançaram uma revista chamada Via Luz, que era só com sensitivos brasileiros, sabe? Canalizando entidades também extraterrestres. Tinha até, nessa revista tinha até Jesus, né? Sabia? Tinha até, eles canalizavam Jesus, mas não era com o nome de Jesus. Qual que era o nome? Sananda. Seria o nome mais espiritual de Jesus. É parente do Ananda. Nosso cachorrinho aí. Olha lá, aquele branquinho chama Ananda. Você pode até colocar, porque ele começa a falar de vida em outros planetas, tal, né, tal. A gente pode até pensar nisso. Certo? Bom. Então, você imagine a Torre de Babel. Você imagina a confusão no meio de campo. Né? Aí, veja bem. Mas está gravando, eu não posso falar isso quando está gravando. Eu falo depois com vocês em off. Né? Então, muitas entidades, até no Brasil, começaram a canalizar ET. Médios, aí fizeram, né, grupos, seitas, por exemplo, um grande movimento em cima de um médium que canalizava ET, ou falava de ET, é o Trigueirinho, né, que é muito conhecido por vocês, né, tem vários livros escritos, tem um espaço no sul de Minas, né, em Carmo da Cachoeira, foi um movimento muito grande. Eu lembro que quando ele vinha dar palestra em São Paulo, era 3, 4 mil pessoas na porta para assistir a palestra do Trigueirinho. De espaços esotéricos ele foi um dos pioneiros, assim, porque ele começou com a teosofia, ele era da teosofia, né? E ele era um ex-cineasta, brasileiro, cineasta, tal, assim, tal, junto com o Glauber Rocha, aquela turma lá, e ele começou a focar nesse processo da espiritualidade e tal,
E aí, quando ele frequentava um espaço, ele trabalhava inclusive um espaço aqui em Nazaré Paulista, que era da Fraternidade Branca, que era da Teosofia inglesa. Inclusive, quem coordenava era uma americana, uma inglesa, chamada Sarah Mariotti. Aí, quando ele começou a falar de intraterreno, começou a ter umas experiências, ele rompeu com o pessoal daqui da Teosofia e foi montar o espaço dele próprio, lá em Carmo da Cachoeira, né? Mas todos os livros dele, né, são mensagens, são canalizações de intra e de extraterrestres. E toda essa briga, né, os ufólogos de linha materialista não aceitavam os esotéricos, não aceitavam que esses contatos existiam, achavam que era tudo uma charlatanice total, tal, né? A gente sabe que quando envolve médium é complicado, porque você nunca pode confiar 100% no médium, né? O médium é aquele indivíduo que você tem que estudar, pesquisar. Você não pode aceitar, né? Como se ele fosse o grande avatar da nova era. Teve um caso bastante complexo, que é até hoje, né? Que ia muito nos programas de televisão, que era o Urandir. Lembra do Urandir? Né? Do ET Bilu? Toda essa coisa toda do ET Bilu. Então, é uma coisa voltada a isso também. Sabe, é o contatado falando, trazendo mensagem de ET, colocando a boca de ET. Tem um movimento grandiosíssimo lá em Mato Grosso do Sul, né? Em Corguinho, na cidade de Corguinho, que é muito assim frequentado, são milhares de pessoas, virou uma instituição internacional, né? Tinha um grupo no Brasil, na década de 90, né? Chamado Grupo Rama. Alguém já ouviu falar do Grupo Rama? O Grupo Rama é o seguinte: no começo da década de 80, 70 e pouco, 80, um grupo de jovens no Peru, eles tinham um grupo de ufologia, molecada de 16, 17 anos. Eles eram filhos de pessoas que gostavam de ufologia, casuística, assim, né, lá no Peru. Aí, esses meninos, eles gostavam de fazer vigília. Reuniam para fazer vigília no campo e tal. Aí, um dia eles estavam na casa dele, e eles se reuniam para estudar ufologia, né? Uns 10 meninos lá. De repente, eles resolveram, olha que interessante, fazer uma meditação no final da reunião deles lá. Por quê, né? Um dos meninos começou a manifestar uma mediunidade. Começou a manifestar uma mediunidade, braço tremer, braço tremer, braço tremer. Ele pegou uma caneta e começou a psicografar mensagens de um suposto ET. Então, as pessoas dialogavam com ele ali, você está entendendo? Através do grupinho. Ah, mas você é ET, você veio da onde e tal, papapá. Aí os meninos perguntaram para o ET que está ali naquela mensagem, naquela conversa mediúnica, né? Mas vocês não podem aparecer para nós, se mostrar para nós, para a gente acreditar que vocês é real, que vocês existem? Aí, na mensagem, falou, você vai tal dia, tal hora, em tal lugar, que a gente vai mostrar a nossa nave para vocês. E lá vai os meninos, tudo lá, com máquina fotográfica, tudo. E na hora marcada, a nave aparece no céu, eles fotografam, filmam. Aí manda para o jornal, no dia seguinte, imagina o Jornal do Peru explodindo, né? Televisão, aquela coisa toda, babá, né? Aí os repórteres da televisão e jornal vão na reunião dos moleques. E os repórteres perguntam, escuta, que você não quer aparecer para nós aqui também, né? E aí a psicografia fala, não, pode ir tal dia, tal hora que nós vamos aparecer para todos vocês. E vai todo mundo no campo. E a nave aparece para repórter, para todo mundo. Aí o negócio pega fogo no Peru, naquela região. Aí, lá da Espanha, um jornal espanhol manda um repórter seu para verificar o que está acontecendo aqui. Que caiu na Espanha, lá na TV espanhola, aquela coisa toda. Quem é que vem? JJ Benítez. Vocês conhecem? JJ Benítez? É o Pablo Cavalo de Troia. Mas o Cavalo de Troia só é um livro que é o último dele, né? Então esse cara não era nada de ufologia, não entendia nada de ufologia, ele era um repórter. E ele chega, vai no grupo dos moleques, é a mesma coisa. Posso ir? Posso. Marca de... lá o JJ vê um show de naves no céu. Ele fica louco. A partir desse dia,
Esse repórter escreve mais de 10 livros sobre ufologia. Antes de Cavalo de Troia. Ele vira um ufólogo assim, na Espanha, na Europa, conhecidíssimo. Se você pegar os primeiros livros dele, é só de ufologia, só de casuística ufológica, de casos e tal. Bom, então ficou um famoso. Esse menino então psicografava mensagens extraterrestres. Então eles batizaram o grupo deles de Grupo Rama. Grupo Rama. O médium do grupo se chamava Sisto Paz Wells. Assim, Sisto Pax Wells. Era o nome dele. E nesse grupo tinha um irmão dele chamado, né, Charlie Paswell. Charlie Paswell. Então, esse menino foi envelhecendo e tal, e chegou na década de 90, o irmão dele veio para o Brasil, o Charlie Paswell, né? E aí ele montou o Grupo Rama no Brasil. Eu lembro que nessa época eu tinha um espaço em São Paulo, estava na década de 90, e a gente sempre se encontrava em congressos. E ele também, ele ia dar palestra, 300, 500 pessoas, 1000 pessoas no auditório. E eu, na época, eu era um ilustre desconhecido, tá? Ninguém sabia quem eu era, né? E ele foi fazer palestra no meu espaço, tinha uma esposa, tudo, né? Aquela coisa de macho, gaúcho, né? E no Brasil, ele chegou a ter 10 mil inscritos no Grupo Rama. E pagavam mensalidade, faziam reuniões no campo, faziam vigílias ufológicas. Esse Charles escreveu 2 livros, né? Um intitulado Semeadores de Vida, que ele fala dos ETs que vêm de um planeta Apo, que vem do planeta de Alfa de Centauro, sistema Alfa de Centauro e tal. É o que ele canaliza, né? E depois ele escreve um livro chamado Jesus, um extraterrestre na Galileia. Um negócio assim. Fala sobre Jesus. Não é o Mestre Zé, não. O Mestre Zé é eu que fiz palestra. É um extraterrestre na Galileia. Inclusive ele vai lançar esse livro no Jô Soares também. Mas aí, presta atenção. Eu já falei para você no começo da palestra de hoje do bate-papo, que eu não tenho nada contra. Tal. Ele é muito amigo meu, sabe? A gente se encontrava, a mulher dele, a gente ia comer pizza junto depois dos congressos, seminários. Né? Eu tinha uma amizade com ele, gente boa pra caramba. Né? Só que um dia, num dos congressos, ele falava de ET mal. Cara, um dia eu sentei com ele e falei, escuta aqui, de onde você tirou esse negócio aí? Né? Aí botei ele na parede também, né? Aí... Porque ele não tinha canalizado isso, não tinha nada, é coisa da cabeça dele, né? Confederado, não confederado, essas coisas que não existem, sendo da cabeça de muita gente, ele muito médio, meia boca aí. Então, aí ele começava a fazer, para um dia, estava no congresso, o cara fez a pergunta para ele do tema, falou, eu estou revendo isso aí, estou aprendendo, acho que não é muito bem por aí, né? Tal, ele já mudou, foi muito legal. E ele era muito famoso mesmo. As pessoas, ele reunia gente pra caramba nos grupos, ele ia fazer vigília ufológica com o grupo, ia mais de 200 pessoas no campo, sabe? Passavam a noite inteira em vigília. Aí um belo dia, e a briga com a revista UFO, então. Nossa Senhora! O pessoal da revista UFO brigava com ele o tempo todo, porque ele tinha esse misticismo, falava que tinha contato tal, tinha umas fotos, os caras brigavam com ele, falavam que era falsa tal. Aquela guerra da ufologia casuística com a mística, né, que é esotérica. Aí um belo dia ele foi para os Estados Unidos, ficou uns 6 meses lá. Aí ele volta com o Verônica. Entenderam ou não? Ele vai como Charlie, todo machão, e volta como Verônica. Botou silicone nos seios e tal. O Paulo virou uma mulher, cabelão comprido, seios e tal. Virou uma mulher. Agora você imagina o pessoal que já era inimigo dele da casa dele. Eu lembro que eu conheci um advogado da revista UFO. Né?
E os caras falam assim, oi, pelo amor de Deus, vocês não lançam nenhum artigo, não fala nada desse caso, senão não estão fodidos. Porque ele já processou nós umas 500 vezes, né? Não tem mais como sair do juiz. Se nós falar qualquer coisa dele, ele vai processar, nós vamos pagar 1 milhão para esse cara. Então, pelo amor de Deus, não vai discutir essas coisas. E ele chega um dia no congresso do pessoal do Rama, como Verônica. Meu, foi uma decepção, uma quebra, acabou o grupo no Brasil, acabou. Ele não conseguiu, mas a mulher dele então, mas imagina, a mulher dele foi pega de surpresa também. Cara, foi um negócio assim, né? Eu não gosto de entrar em detalhes, porque a gente era amigo, entendeu? Eu não tenho, por exemplo, para mim não mudou nada. Para mim não mudou a opção sexual dele que resolveu assumir, para mim não mudou nada. Quantos médios, eu trabalhava com quantos médios homossexuais eu já não trabalhei, e os melhores eram homossexuais. O Gilson, por exemplo, é um puta do médium, era homossexual, não tem problema nenhum, né? Mas aí a comunidade, o grupo acabou, quebrou. Hoje, por exemplo, ele mora no Canadá. Ele não pôde ficar mais no Brasil, foi embora naquela época. E hoje ele trabalha, tem grupos lá em coisas esotéricos, místicos, como Verônica. Ele não é mais Charles Paswell. A ufologia é muito engraçada, mas vocês estão vendo a mediunidade, a canalização, mensagem, todo mundo recebendo mensagens extraterrestres, fazendo mudanças, tal, discutindo tal, né? Aqui em Limeira, foi muito engraçado, agora eu vou contar a minha história um pouco em cima disso. Na década de 70, 76, 77, eu estava na Unicamp, tinha acabado de entrar na Unicamp e tal. Eu também sempre fui um médium, assim, também, né, tal. Tinha minha academia de Tai Chi, de Kung Fu. Aí, tinha um cara aqui em Limeira que tinha sido abduzido por um discoador, ficado praticamente 2 dias dentro de uma espaçonave. Ele era um médium espírita, kardecista aqui de Limeira. E quando ele voltou dessa abdução, né, ele começou, totalmente analfabeto, mal sabia escrever em garrancho o seu nome, demorava assim meia hora para ele escrever o nome dele. Mas quando esse cara ficava mediunizado, ele psicografava numa velocidade incrível, né? Fazia desenhos com cunhos extraterrestres. Vocês estão me entendendo? E toda vez que ele fazia um desenho, né, com caneta esferográfica, com disco voador, os punhos assim, ele fazia um texto assim, uma linguagem estranha e esquisita. Só que isso aconteceu na década de 60. Todo esse contato dele, toda essa história. Muitos grupos de ufologia da época veio estudar ele aqui em Limeira, tal, sabe? Irene Grande, um monte de pessoal. Os desenhos dele, ele fazia muito desenho em cartolina. Ele era de família muito pobre, né? O pessoal levava cartolina para ele fazer os desenhos, tal. E eu fui investigar esse cara. Eu cheguei lá, só tinha um desenho num quadro na parede. Ok? Só tinha um desenho num quadro na parede. E o contato dele era os Greys. Ele foi abduzido pelos Greys. Aí, quando ele voltou da abdução, ele começou ele voltou muito paranormal. Ele via as pessoas, escutava o pensamento das pessoas, deu um upgrade na mediunidade que ele já tinha. Só que ele não sabia lidar com isso. Ele foi internado até no Hospital de Araras. Eu não sabia lidar com essas coisas. Ele mesmo pediu para internar. Ele falou, estou ficando louco, vocês me internam. Foi cara ignorante, cara não sabe lidar com uma paranormalidade muito desenvolvida. Principalmente ele envolvia ET. Naquela época ET era coisa de todo mundo mesmo, né? Agora todo mundo já está acostumado com ET, toma café com ET. Beleza. Então, eu fui estudar ele. E eu passei um sábado à tarde todo, e até entrou um pouco à noite, eu conversando com ele falando das mediunidades. Eu falei, mas escuta aqui, você não tem nenhum desenho para mim aí? Ele falou, olha, faz mais de 10 anos que eu sento, pego caneta e não acontece nada. Precisa ter sumido, não quiseram mais. E tudo desenho que eu tinha, o pessoal levou embora. Só ficou esse que está no quadro aqui, que estava na parede. Eu falei, muito legal. Tem um monte de cartolina aqui, ó, que deixaram para mim, que o pessoal comprava e trazia para mim. Mas não acontece nada, não sai nada.
Isso foi no sábado. Aí eu fui embora. 7 horas da manhã do domingo, ele bate no portão da minha casa. Laércio, o que aconteceu? O que foi? Depois que você foi embora, né? A minha mão começou a tremer sozinha, a mão tremia, sabe, sozinha. Você tem que desenhar. Então ele pegou a cartilha, ele fez 40 desenhos na noite. Ele falou assim, o ZT mandou trazer tudo para você aqui, que é para você. E levou um monte de desenho para mim, passou essa manhã discutindo aquela coisa toda. E eu era jovem, certo? Eu tinha 20 e poucos anos, entendeu? Então, para mim, era um fenômeno. Eu não tinha contato ADT ainda, não. Eu só tinha contato com os espíritos chineses, orientais. Eu já tinha minha academia de Tai Chi, Kung Fu, que eu dava aula. Aí, e eu vi aquelas mensagens, tudo isso. Ô, Ju, não tem a apostila dele aí, do seu Wilson, pô? Que tinha que eu mostrava para todo mundo os desenhos dele. Bom, aí, eu falei assim, pô, seu Wilson, eu queria ver o senhor desenhar, né? Queria ver o senhor desenhar, escrever essas letras, porque ele não sabia, ele escrevia, você dava caneta para ele, não conseguia escrever nem o nome dele. Mas quando mediunizava, né, tal, era ir rápido, hein? Certo. Aí ele falou, não, eu quero ver o senhor desenhar. Eu falei, vamos tentar. Aí ele começou e veio. Era umas 9 horas da noite, começou, fez tudo desenho, fez um e tira a cartolina e faz outro. Aí ele falou assim para mim, o ET está mandando você pegar a caneta que ele vai fazer a mesma coisa através de você. Eu peguei a caneta, minha mão começou, eu perdi o controle da minha mão. E comecei também a escrever, sabe? Então, a coisa dessa época eu vou mostrar para vocês, Essa aqui é psicografia minha. Você pode ir passando aí um para o outro, depois você vê. Até hoje tem no quadrinho, eu fiz cadernos disso. Né? Depois, mais à noite, eu vou fazer uma experiência com vocês, eu vou psicografar de novo isso aí para vocês. Eu vou chamar o Grayzinho, eu vou chamar o Grayzinho, vou ver se ele faz de novo isso aqui. Né? Porque como o nosso trabalho é um trabalho de mediunidade, né, de mensagens extraterrestres, e aí, eles psicografavam do mesmo jeito. Aí, e eu psicografei durante muito tempo isso aí, né? Pegar o ET. Bom, o ET estava me treinando, os Grays estavam me treinando também. Bom, aí tem um caso, era mais ou menos década de 80 já. Tem um caso de um contatado lá como é que é? João Pessoa, na Paraíba, não lembro se é o Antônio Rodrigues. Vê aí, Antônio Rodrigues, onde que ele é mesmo, para não me falar errado. Então, tem um cidadão paraplégico, ele era analfabeto também, semi-analfabeto. E ele era paraplégico, andava com uma muletinha, andava com a muletinha dele, certo? Teve paralisia infantil, tudo e tal. Uma pessoa muito simples, 20 e poucos anos. E uma nave desce no quintal da casa dele. Desce no quintal da casa dele e abduz ele. Leva ele para dentro da espaçonave. E quando ele volta com faculdades paranormais. E uma das faculdades é escrever essas linguagens estranhas, esquisitas, né? Hieróglifos ETs. Depois eu posso até à noite, no telão aqui, mostrar para vocês os hieróglifos dele, que ele escrevia também nessa linguagem estranha. Passa um tempo, eu nunca encontrei com ele, que ele morava lá no Nordeste. A revista Planeta fez reportagens sobre ele, sabe? A Irene Grant levou ele para um congresso no Rio de Janeiro, de ufologia, e era assim, ele virou um paranormal muito estranho, porque ele disse assim que ele era, né? Até ele chegou na casa da Irene Grant e tem aquele grade de ferro assim na frente da casa dela, né? Diz que a hora que ele encostou assim, né? Porque ele encostou no portão, toda a grade começou a retorcer. Ficou tudo retorcido, aquela grade de ferro, de lança. E a hora que ele entrou na casa da Irene Grant, que ele sentou no sofá assim, a Irene Grant escutou um barulho na cozinha de prato, talher, barulheira. A hora que ela vai lá na cozinha, todos os garfos e facas retorcidos na gaveta. E ela falou que ela tinha um faqueiro de prata que ela tinha ganhado no casamento dela, que ela nunca nem tocava, tudo torcido, retorcido, estragado. Que preju, né?
Então, e esse cara era apresentado nos congressos como um contatado, como um abduzido, entendeu? Tal. Tem muita história, depois tem você entra na internet, tem um documentário sobre Antônio Rodrigues, José Antônio Rodrigues, acho que é. Aí, aí um dia, cara, olha que saca, eu recebo uma carta pelo correio, uma carta, naquela época tinha carta, tá? Hoje ninguém mais manda carta, quem manda carta? Hoje manda zap, manda e-mail, né? E nessa carta, era esse Antônio Rodrigues mandando uma carta para mim. E nessa carta, ele escrevia, eu abri o papel, tinha um papel com todas essas mensagens estranhas. Certo? Que ele psicografava. E aí estava escrito assim: Senhor Laércio, eu sou Antônio Rodrigues, assim, assim, tá. Outra pessoa escreveu para ele, viu? Não foi ele que escreveu, tá? Ele só assinou a carta. Assim, assim, assado. E os meus amigos ETs, eles falaram que o senhor é a única pessoa no mundo que pode traduzir o que está escrito aqui. E a carta chegou até mim. Ele nem me conhecia. Eu nunca tive contato com ele. E você tem que entender que nessa época eu era um João Ninguém. Eu não apareci em revista, eu não apareci em reportagem nenhuma. Nunca fiz reportagem em revista nenhuma. Você está entendendo? Era na década de 80. Eu estava me formando na faculdade. Eu tinha 23 anos, 24 anos de idade. Mas só que eu já psicografava também, entendeu? Essas coisas estranhas aí. Já passou para o pessoal aí as coisas, para vocês verem? Né? Oi? Aí é que está. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar dentro do horário da palestra, para a abertura do... Eu vou ensinar a última palestra das 5 horas hoje, quer dizer, das 16, eu faço nessa palestra. Aí todo mundo assiste, tá? Deixa eu mostrar aqui no vídeo. Deixa eu mostrar no vídeo aqui também, ó. Para quem está em casa lá. Veja se tá legal a imagem aqui. Tá... Aí é outra história. Sei. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Raças extremamente avançadas usam linguagem escrita? Já é uma pergunta. Segunda coisa. Se você entrar dentro da pirâmide de Quéops, no Egito, grande pirâmide que é uma pirâmide Atlante, do período Era da Luz Atlante, não é anterior, é da Era da Luz. Você não encontra um desenho, um símbolo, um texto, um nada na pirâmide. Isso prova que os egípcios não construíram aquela merda lá. Porque o lance é o seguinte, qualquer construção egípcia cheia de hieróglifos, os reis adoravam, né? Pintar, botar o nome dele lá. Isso prova que a pirâmide... E por que ninguém botou uma plaquinha lá, inaugurado pelo, né? Certo? Então, significa o seguinte, vamos supor, você sabe o que é um QR Code? Código de barra? Você já percebeu que uma linguagem avançada pode ser um símbolo, que você bota uma imagem, ela abre um puta negócio, puta arquivo. Vocês estão entendendo? Então, uma linguagem extraterrestre, símbolos extraterrestres, pode ser tipo QR Code, não é uma palavra. Certo? Às vezes você tem 4, 5 letras, mas aquilo ali é um arquivo de milhões de texto. Entendeu? Mas você tem instrumento, às vezes o ET mentalmente ele olha aquela letra e ele abre na cabeça dele. Ele está entendendo aquilo de outro jeito. Porque ele é um ser evoluído mentalmente, conscientemente. Então esse ser não vai escrever em português. Então, com isso a gente pode entender, né, que nós somos uma raça, no momento nós estamos muito primitivos, nós não compreendemos nós mesmos. Agora, compreender os extraterrestres é algo mais complexo ainda, né? Os ETs, no começo dos meus contatos, eles brincavam comigo, isso era uma brincadeira que eles faziam comigo. Mas ao mesmo tempo, ele testava os aparelhos que eles tinham colocado em mim, entendeu?
Porque para você ser um médium e canalizar ET, ele tem que mudar muito você. Para ter compatibilidade vibratória, energética, tal. Os ETs usam muito aparelho, muita tecnologia para trabalhar o ser, para deixar ele compatível mediunicamente com as energias dos ETs que vão trabalhar com você. É a mesma coisa, guia espiritual. Se você é um médium, você tem o seu guia. Você incorpora ele numa boa, mas se vier qualquer outro, já dá zebra, já dá aquele choque, o cara não incorpora direito, entendeu? Porque existe uma afinidade do médium para com o espírito que ele está canalizando. Ok? Contatando. Então tem toda aquela simbiose. Se vem com energia diferente, ou seja, ele não consegue canalizar. Não dá compatibilidade. Nem incorporar, ele não consegue incorporar. Numa mensagem que você receba, eu sou um médium bem mequetrefe, meia boca, né? E última vez eu recebi, depois de um contato, começou a desenvolver algumas coisas, né? Aham. E dentro de mim veio uma frase, foi tipo um despertar. Sei. Só que nessa frase, muita informação veio junto. Como se vocês tivessem instalado um software na mente. Pode ser. Então, uma das coisas que os extraterrestres fazem, tá? É, as pessoas falam, implantou chip em mim, eles falam de implantar chip, né? E tem o chip do mal, né? Que faz o cara virar gay. Implanta. E tem, sabe que tem isso, né? Os caras falam que implantaram na Verônica lá um chip e ele virou gay, né? É chip do demônio, chip do Satanás, né? Entendeu? Então tem toda uma encrenca, uma briga, né? Do tirar chip do mal, o pessoal tem muito ligado a essa linha espírita aí, como é que chama? Apometria, diz que tira chip do mal, do ET do mal. Pô, esquece isso aí. Então, é uma torre de Babel, ufologia. Ó, ufologia não é para amadores, hein? Já vou falar para vocês, ufologia não é para amadores, é para gente estudiosa, dedicada, porque é extremamente complexo. É algo complexo do começo ao fim, né? Então, tem que ter muita dedicação, muito estudo, muita compreensão das coisas, que não é fácil. Né? Onde eu estou mesmo? No software. Uma das questões que nós aprendemos com a própria ufologia casuística, e vocês podem acompanhar toda a casuística. 90% das pessoas abduzidas, elas voltam e não se lembram nada do contato. É o famoso flash do MIB lá, lembra? Apagava a memória do cara. Então, nos Estados Unidos, na década de 50, teve um dos casos mais famosos ligados a isso. É o famoso caso Barney e Beth Hill, né? Que foi muito estudado pelo Hynek, do Blue Book. Era um casal, eles eram interracial, ela era branca, o marido dela era negro, e é chamado A Viagem Interrompida. Eles escreveram um livro, inclusive, que foi best-seller nos Estados Unidos. Eles estavam vindo de carro, de repente ele viu uma luz no céu, deu uma sonolência, não parou, parou. Só que a hora que eles acordam, já tinham passado 5 horas e eles estavam, presta atenção, a 300 quilômetros de distância onde ele tinha parado. Eles não se lembram desse trecho. Né? Aí eles voltam para casa. Aí eles percebem um amassado no carro, na frente do carro assim deles, que eles não lembravam de ter, e todo o relógio deles, quando chegava perto do amassado, parava de funcionar. Aí eles perceberam que tinha um campo magnético muito forte ali naquela região, que parava relógio, tudo virou um imã forte. Tá, então, aí ele começou a contar esse caso, essa história, e chamou o pessoal da Força Aérea, lá do Blue Book. E o pessoal do Blue Book tinha investigadores psíquicos, eles faziam regressão de memória. Separou os dois, regressão num, regressão no outro. A história dos dois era a mesma, idêntica, sem tirar nem pôr. E toda aquela história de ser contatado, ser abduzido por um descobridor, tal. E eram os greyzinhos, vão mostrar que eram os greyzinhos, tal. Aí a pergunta era a seguinte: por que eles não se lembravam de nada? Porque os ETs, através de sua avançada tecnologia,
apagou só aquele trecho da memória da abdução dos indivíduos, para não ter um trauma tão pesado, né? Voltar assustado, traumatizado, pelo amor de Deus. Né? E deixar talvez vir na memória devagar, as lembranças, tal, do fato em si. Então eu pergunto para vocês, isso é casuística ufológica, muitos não se lembram. Olha que interessante, usa a inteligência. Se você tem uma tecnologia que pode apagar trechos da sua memória, por que essa mesma tecnologia não pode implantar memórias, implantar ideias? Vocês estão entendendo? Quem apaga também pode fazer o contrário. E isso foi feito durante muito tempo em muita gente, principalmente pessoas querendo crescer, querendo evoluir, querendo aprender. Eles, à noite, enquanto você dormia, eles implantavam. Dia seguinte você acordava, sonhei com um disco voador, sonhei com ET, com um negócio assim, tá? Aí o cara vai na internet, né, procurar, pesquisar, e apareceu lá, né? Aí muda a vida do cara, o cara acorda, tem um choque anafilático, né? Não volta mais a trabalhar, separa da mulher, uma desgraça total. Lá é um vírus, né? Muda porque são perspectivas de vida diferentes, né? As pessoas... Exatamente, pô. Exatamente o que nós estamos fazendo. A gente começa a questionar todos os valores, toda a nossa jornada, todo o nosso processo evolutivo. Não tem jeito, porque aqueles que começam a despertar, e às vezes esse despertar é extraterrestre, é implante extraterrestre. Porque não implanta chip, pode implantar o software também, né? Vocês entenderam? O software não aparece, né? Ele não é real, não é mecânico. Chip já está coisa do passado. O cérebro já é o hardware, né? O aplicativo, só baixa o aplicativo. Vem com o tempo, aí o entendimento é o nosso estudo, a nossa pesquisa. Se ela não está expandida, ela não vai entender a mensagem. Não entende. Por isso que a gente tem que buscar conhecimento. Buscar crescer como ser humano. Nós estamos numa escola para O ET não dá a coisa pronta para você. Ele dá o estímulo. Ele estimula você. Tem muita gente que chega para ele e fala, Laércio, eu fiz projeção astral uma vez, não consigo mais fazer. Fala, exatamente. Eles deram de presente para você ir atrás, agora se vire. Então todo mundo faz, às vezes o cara sai do corpo consciente, um dia só, nunca mais consegue. Mas aquele é o que acorda o cara. É a partir dali que ele vai. E mesmo o cara tá andando, vou ver um disco voador. Puta que pariu, ele vê aquele negócio, a vida dele muda. Se só ver um disco voador já muda, você imagina se você for abduzido. E lembrar que foi abduzido. E lembrar 100% do contato. E outra, eu falo para as pessoas, se eu estiver aqui, você estiver aqui, e um desses amigos meus materializar aqui na frente, não precisa falar nada, só materializar por 2 minutos. Nenhum de vocês vai trabalhar na segunda-feira. Não vão. Acaba com a vida de vocês. Vocês entram em parafuso. A vida de vocês muda completamente, porque é uma realidade que vocês experimentaram, essa é chamada síndrome do contatado. E o Spielberg mostrou muito bem, né? No filme dele, Contatos Imediatos Terceiro Grau. Você se lembra que o cara perdeu a família, a esposa, ele pirou, o cara pirou totalmente, porque ele teve o contato, e só ele teve o contato. E teve um implante na cabeça dele. Porque ele começa a lembrar daquele lugar que vai ter contato. Do lugar que vai ter contato, que é o morro, tal. E se vocês vão perceber que ele é o único escolhido para entrar dentro da nave. No final do filme. Ele não é o astronauta, tudo que a NASA preparou lá. Só ele é escolhido pelos ETzinhos para levar para dentro da nave no final do filme. Lembra? Os ETzinhos vêm, pegam ele pela mão e levam ele. Só leva ele, não leva os astronautas. Entendeu? Mas aí ele recebeu um chamado. Né? E a hora que ele teve aquele contato, que ele viu a nave em cima dele, os negros já implantaram, eu sei que não quer. E aí ele virou aquela paranoia, né? Tudo que lembrava aquele morro... que era o contato que ia ter, né, marcado com os ETs, você vê que todos os sensitivos foram para lá. Você quem assistiu o filme sabe que um monte de sensitivo recebeu mensagem.
E foram para lá, só que o exército americano isolou os sensitivos, não queria. E ele fugiu, né? Ele foi sozinho para cima com a mulher, lembra? Entendeu? E por isso ele foi escolhido. Senão todos os sensitivos iam para dentro da nave e os militares não iam. Essa é uma coisa muito interessante também no filme, que ninguém prestou atenção. Nenhum dos militares escolhidos foi escolhido pelos ETs para ir para dentro da nave. Só o cara que não tinha nada a ver com o peixe foi escolhido. Por quê? Né? Por quê? Não, ou seja, eu era um médio espírita, mas não tinha contato com os Greys, nem com os ETs. Aí vai vir depois. Foi bastante tempo depois, foi uns, se eu calcular, uns 5, 6 anos depois. Tá? Eu tive toda uma preparação, porque os mestres orientais, eles queriam que eu aprendesse um monte de coisa importante primeiro, antes de ir à base, antes de eu ter o contato com os ETs. Sim. Ah, não, é uma desgraça total. Mas sabe que é que nessa época, agora vocês vão ter que perguntar para mim, mas por que abduziu que esse cara que não tinha nada a ver com o peixe? Que o objetivo era chamar a atenção da humanidade, acordar a humanidade, jogar um negócio ali. Então, e outra, os ETs não podem abduzir ou dar contato para autoridade nenhuma, porque daí é intervenção. Se eu abduzir um cientista, abduzir um político, ou é intervenção. Agora, quando eu abduzo o Zé Ninguém lá em Minas, o Zé... Pô, ninguém liga essa bosta. O cara aí só vai despertar o estímulo para outras pessoas estudarem. Mas ele não vai ter uma influência planetária. Não é que chega lá e abduzir um presidente americano. Né? Por que não abduz o presidente russo? Né? E larga lá, não volta mais. Deixa lá em Marte. Né? Então... Não contata, isso é uma grande mentira. Os governos foram ultimados por laranjas. Se os ETs tivessem entrado em contato com os governos, já estava aí uma intervenção. A gente não está fazendo essa merda que está fazendo aí, nem guerra na Ucrânia, aquela coisa toda. Tá? Na verdade, os ETs não podem chegar na Casa Branca e meter o dedo na cara do presidente americano. Não pode influenciar no livre-arbítrio. Não. Não, mas daí já mudou. Só o contato. Eu não falei para vocês, se o ET aparecer aqui, vocês não vão trabalhar na segunda-feira. Entendeu? Se o ET aparece para um presidente americano, acaba a cabeça. É uma puta merda. Né? O presidente entra em colapso existencial, entra em paranoia, como qualquer um de nós aqui, se aparecer o ET aqui na frente. Saca? Então, não, o contato era feito assim. O George Adams quis esse George Von Tassel, que eu falei para vocês. Eram 2 escolhidos nos Estados Unidos pelos ETs para ser laranja. Esses levavam mensagem para o governo. É assim que funcionava. Mas eles têm contato. Quem? O governo, digo assim, o governo sabe. O cara que sabe, óbvio, o governo sabe. O projeto Livro Azul, tudo, eles sempre souberam. Mas os ETs nunca deram contato direto para eles. Independente disso, Né? o sistema governo... Sabe. Ele sabe. Não é que ele tem contato, ele sabe. Só isso, mas saber não é ter contato. Tá? O Papa, Roma, recebeu material. Todo mundo sabia que os ETs existem. Já teve um CE3 ou CE4, senhor? Não posso falar. Não pode. O meu caso é vedado. Mas você é assim? É assim, é normal. Vocês andam do meu lado. Né? Bom, Ju, fecha aí. Nós voltamos à tarde, pessoal. Tá? Namastê. Muita luz a todos.